Vamos aqui transmitindo mais uma mensagem dos mentores, nossos amigos espirituais, onde iniciamos partindo de uma ideia que origina nessa fonte criadora de saberes e de consciência em si. Sabemos que todos nós necessitamos encontrar um caminho que nos leve a um sentimento glorioso mesmo, de bem-estar, um sentimento de pertencimento, uma sensação que nos dá a certeza de estarmos em um trilhar, podemos dizer até mesmo aconchegante, um trilhar que nós conhecemos de alguma maneira, mas que precisamos reconhecer esse trilhar como nosso. Algo que é individual, um trilhar que diz respeito apenas àquela pessoa. Uma pessoa, ela pode até ter uma ideia parecida de outra. Ela pode ter uma experiência parecida com a da outra pessoa, mas ela não trilha o mesmo caminho, da mesma maneira, no mesmo tempo, com a mesma capacidade evolutiva, grau de sabedoria, enfim. Cada um tem o seu próprio caminho. E a ideia de falarmos sobre isso neste áudio nasce do princípio que os amigos espirituais, os seres de luz, também continuam procurando se reconhecer em um determinado caminho. Isso é eterno. Isso não para só porque um espírito é mais evoluído do que outros. Isso é eterno. Então, o que os mentores passam para mim é que eles precisam continuar com foco, com determinação, até mesmo com persistência, em um ideal maior. Eles precisam continuar com essa visão sábia, deles, essa visão bastante evoluída, e com o seu arsenal de experiências, eles precisam continuar com a ideia clara de por que eles foram criados e para quê, e aonde cada um necessita chegar. Agora, saber até onde chegar depende única e exclusivamente de você estar naquele determinado lugar, naquele instante. Então isso vai depender de tempo, depender de processo de cada um. Por isso que nós, quando orientamos uma pessoa, nós mostramos possibilidades, incentivamos ao autoconhecimento, mas nunca poderemos falar exatamente o que essa pessoa vai vivenciar ou que caminho exato ela deve seguir, porque ela vai sentir o caminho e o que deve ser feito passo a passo pela sua própria consciência. Não é nem intuição, é a sua própria consciência, aquilo que faz ela acessar o que realmente ela precisa fazer. Então, receber orientação de outras pessoas é importante quando vem de pessoas que têm uma visão mais ampla do primeiro princípio do porquê nós estamos, por exemplo, na Terra, que é evolução. Mas partindo daí, precisa de um certo nível de sensibilidade
de um olho, um olhar além de acolhedor, um olhar que vai poder perceber um pouco mais de quem é aquela pessoa, de quem é aquele ser que está na sua frente, que está solicitando ajuda e que muitas vezes nem ele mesmo sabe quem é. Se você de repente parar e ouvir áudios anteriores, nós falamos muito sobre isso. Descubra quem você é, né? Tem outros áudios que falam sobre isso. Mas nós, no caso, orientadores, e falo nós, né? Eu, o Rodrigo, os amigos espirituais, nós somos aqueles que vão ensinar você a se conhecer e você a perceber o que deve ser feito naquele exato momento na sua vida. Aí nós falamos um pouco sobre sonhos, falamos um pouco sobre reações, ações, falamos sobre consciente, subconsciente, realizamos técnicas, aplicamos técnicas milenares para cura, realizamos descontaminações energéticas para quê? Para que você esteja na sua pureza, na sua verdade e que saiba qual é o caminho, que escolhas devem ser feitas, porque é você que vai decidir isso. Nunca vai ser um orientador, né, um terapeuta, não vai ser ele que vai falar exatamente o que você deve fazer, porque isso é muito individual. Agora, e quando os amigos espirituais, eles falam muito assim, e quando a pessoa ela está completamente perdida no seu caminho, ela há muito tempo que ela não sabe perceber os seus sentimentos, ou perceber que quando ela está naquele determinado caminho, dentro da escolha que ela fez, ela estava mais feliz ali. E de repente ela pulou para um outro lado que a fez sofrer. Então, essa visão muitas vezes precisa de uma ajuda externa, né? Uma ajuda que vai fazer com que cada um possa perceber esses dois lados que muitas vezes dentro da jornada evolutiva retardam bastante o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, pois se a gente fica o tempo todo na escolha que gera só angústia, aumenta a nossa vaidade, né, o orgulho, ou fica só em um lado autodestrutivo mesmo e não percebe que existe um outro lado muito próximo de tudo que você está vivendo, ali prontinho para você fluir em paz, sem criar expectativas excessivas, sem se preocupar com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar. Se você já sabe o seu caminho de luz, dentro daquilo que você gosta de fazer e que não recebeu apoio, às vezes desde muito jovem, no âmbito familiar. Então, verifica dentro da sua vida se você já sabe diferenciar isso, né? Este caminho gera sofrimento, este caminho gera tranquilidade, que aí, claro, desperta essa felicidade inata que vem de Deus mesmo. Se tiver difícil verificar isso, tirar suas próprias conclusões, nós estamos aqui para o auxílio. Mas sim, sabemos que o caminho é individual, é único mesmo de cada um, da experiência existencial de vidas e vidas de cada um, e o que nós podemos fazer uns pelos outros é auxiliar nesses momentos de dúvida, de conflito, de queda no caminho, que é aquela vontade de desistir de um sonho que faz parte do seu acordo com Deus, digamos assim, né? Que faz parte daquilo que você se colocou à disposição para fazer e que de repente você resolve desistir. E aí
a gente está aqui para se apoiar. É para isso que temos uns aos outros, na realidade, né? Esperamos profundamente que essas mensagens auxiliem a sua vida, a sua forma de pensar, de sentir. E gratidão pela confiança dentro do nosso maior propósito. Até mais.